Eu sou Miguel, o arcanjo do Senhor, aquele que permanece de pé diante do trono do Altíssimo. Mas hoje não falo como guerreiro, falo como testemunha de um mistério esquecido. Um dia em que as trevas ousaram reivindicar aquilo que não lhes pertencia. Um dia em que Satanás se levantou contra mim e contra o plano eterno de Deus. O corpo de Moisés estava diante de mim, ali, em um vale escondido, no silêncio do deserto. Ele jazia, o servo do Senhor, o homem que falou face a face com o Altíssimo, aquele que subiu ao Sinai envolto em fogo e trovões. Eu fui enviado para cumprir uma ordem que nem mesmo os anjos ousavam questionar. Guarda o corpo do meu servo, disse o Senhor. E eu desci. Mas não estava sozinho. Das sombras, ele se levantou. A antiga serpente, o acusador, Satanás. Seus olhos eram como brasas ardentes, sua voz um sussurro que cortava como lâmina. Miguel, ele disse com um sorriso que não era humano. Esse corpo me pertence. Moisés pecou. Ele duvidou, ele desobedeceu. Não foi digno de entrar na terra prometida. O salário do pecado é a morte, e eu vim cobrar. Senti o peso do confronto. O deserto parecia se curvar em silêncio. Até o vento cessou. Eu respondi com firmeza, mas sem arrogância. O corpo de Moisés não te pertence. Ele foi selado pelo Altíssimo. Sua obra não terminou. Seus ossos não são teu troféu. Satanás riu. Um riso que ecoou como trovão. Você sabe quem eu sou, Miguel. Desde o Éden eu reivindico o homem. Desde o pó eu o arrasto comigo. Moisés falou, e todo aquele que falha me pertence. Seus passos se aproximaram. O chão tremeu sob seus pés. Dê-me o corpo, Miguel, ou tomarei de você. Minha espada de luz brilhou, não por minha força, mas porque a ordem vinha do trono eterno. O Senhor te repreenda, Satanás. Declarei. Não eram minhas palavras, não era minha autoridade, mas o eco da voz do próprio Deus. E quando pronunciei isso, o riso dele cessou. Seu rosto se contorceu em fúria. As sombras ao redor dele se dispersaram como fumaça. Satanás sabia. Ele não podia ultrapassar o decreto do Altíssimo. O corpo de Moisés não seria profanado, não seria usado para idolatria, nem seria instrumento das trevas. Mas ainda assim ele não recuou. Seus olhos queimavam de ódio. Você não entende, Miguel. Esse corpo é a chave. Esse homem conduziu o povo. Se eu tomar seus ossos, tomarei também a memória. O povo o adorará, e a glória do Senhor será manchada. Dê-me o corpo. Ele estendeu a mão, e as trevas avançaram como serpentes vivas. E naquele instante, a luta começou. Os céus estremeceram, a terra gemeu. Minha espada de luz resplandeceu em fogo, cortando as correntes de trevas. Ele rugia, como leão ferido. Seus gritos ecoavam pelo vale deserto. Miguel, você é apenas mensageiro. Eu fui príncipe da luz. Eu fui o mais belo. Esse corpo é meu por direito. Mas a cada palavra, eu respondia apenas com a mesma sentença. O Senhor te repreenda. Não por minha glória, mas pela glória do Eterno. E assim, entre luz e trevas, a disputa pelo corpo de Moisés se acendeu. Não era apenas uma batalha por carne e ossos, era uma batalha pela memória, pelo legado, pelo destino de um povo inteiro. E eu, Miguel, guardião do Altíssimo, não recuaria. A luta se intensificava. O vale parecia tremer com cada golpe. Minha espada reluzia,
fendendo as sombras que Satanás lançava contra mim. Ele não desistia. Cada vez que eu o repelia, ele retornava com mais fúria. Miguel, ele rugia. Você não entende o que esse corpo representa? Moisés não entrou na terra prometida. Ele morreu com o gosto da promessa negada. O Senhor mesmo disse que ele não pisaria em Canaã. Esse corpo é minha acusação contra ele. É minha prova de que até os escolhidos falham. Suas palavras cortavam como lâminas invisíveis. O acusador falava com astúcia, sempre tentando transformar justiça em condenação. Eu avancei, e a luz rompeu as trevas ao redor. O Senhor não rejeitou Moisés, respondi. Ele o chamou seu servo até o fim. O corpo que você deseja não será teu instrumento de escárnio. Então Satanás mudou de tom. Já não rugia, agora sussurrava como veneno. E se o povo encontrasse esse corpo? Você sabe, Miguel, eles o transformariam em ídolo. Eles ergueriam altares, ajoelhar-se-iam diante de seus ossos, adorariam Moisés em vez de adorar o Deus invisível. Não seria essa a maior vitória das trevas? A fé corrompida pela idolatria? Senti o peso da verdade em suas palavras. Por isso mesmo o Senhor me enviou, para que esse corpo nunca seja achado, para que sua sepultura permaneça oculta. Você não o terá. Então ele se enfureceu novamente. Você se esconde atrás da autoridade do Senhor? Mas onde está a sua força, Miguel? Mostre-me se você pode lutar sem pronunciar esse nome. Avançou sobre mim como tempestade. As trevas se torciam em formas grotescas, como serpentes e garras. O ar se tornava pesado, sufocante. Eu o encarei, não com orgulho, mas com temor reverente. Não ousarei proferir julgamento contra você com minhas próprias palavras, mas em nome dele, o Senhor te repreenda. E com isso, a luz brilhou mais forte. As trevas recuaram. Satanás rugiu, ferido pelo som desse decreto. Nesse instante, vi algo que nunca esqueci. O corpo de Moisés parecia brilhar em silêncio. Não era glória própria. Era como se o próprio Senhor o guardasse invisivelmente. Satanás percebeu isso também. Ele se deteve, respirando com ódio. Miguel, você não pode vigiar este corpo para sempre. Um dia o homem cairá diante de mim novamente. Um dia até os ossos dos justos voltarão ao pó, e eu estarei lá para cobrar. Eu o olhei com firmeza. Um dia, mas não hoje. Não com Moisés, não com o servo do Altíssimo. O vale permaneceu em silêncio. Somente o som distante do vento voltava a soprar. As trevas se recolhiam como fumaça dispersa. Mas Satanás não desapareceu. Ele apenas se afastou, ainda me encarando. Seus olhos eram como chamas negras. Lembre-se, Miguel, eu não desisto. Eu nunca desisto. O que não tomo hoje, eu tentarei amanhã. O que não reclamo agora, eu esperarei até a hora certa. E com isso ele se foi. Não derrotado pela minha espada, mas impedido pela autoridade do Senhor. Eu permaneci de pé diante do corpo de Moisés. Sabia que aquele momento seria oculto da história humana. Um segredo guardado entre o céu e a terra. Ninguém veria a sua sepultura. Ninguém ergueria um altar de idolatria. O corpo foi escondido. Não por mim, mas pelo próprio Deus. E até hoje o lugar permanece em mistério. Mas o que poucos entendem é que essa luta não foi apenas por um corpo. Foi uma declaração diante das trevas. Um lembrete de que a salvação não pode ser arrancada pelo acusador. Que mesmo quando o homem falha, o Senhor guarda os seus. Eu, Miguel, testemunhei isso e nunca esqueci as palavras que proferi naquele dia. O Senhor te repreenda, Satanás. Palavras que não eram minhas, mas que ecoaram como trovoão eterno. E assim terminou a disputa pelo corpo de Moisés. Mas dentro de mim, eu sabia, essa não seria a última vez que eu enfrentaria o príncipe das trevas. O silêncio após a batalha era pesado. O corpo de Moisés permanecia diante de mim,
imóvel. Mas eu sabia, a história dele não terminaria ali. Satanás, ainda à distância, murmurava em ódio. Ele morreu no Monte Nebo. Eu vi com meus próprios olhos. Você pode esconder o corpo, Miguel, mas pó ele é e ao pó voltará. Nenhum homem escapa de mim para sempre. Eu encarei, firme. Você mente desde o princípio, Satanás. O corpo de Moisés não é teu. Ele não ficará em tuas mãos, nem será usado para a tua glória. Ele riu, um riso frio, vazio. Então diga-me, Miguel, para onde ele vai? Será enterrado no deserto? Será esquecido em uma cova secreta? Ou acaso ousará afirmar que esse homem subirá? Não respondi com minhas próprias palavras, pois esse mistério não nasceu em mim. Foi o Altíssimo quem decretou. Uma luz repentina envolveu o vale. Não era a minha espada, não era o brilho do sol, era a presença do próprio Deus. O corpo de Moisés foi envolto nessa luz, e diante dos olhos do acusador, algo aconteceu. A carne que havia cessado de respirar foi restaurada. O semblante que antes estava em repouso brilhou em glória. Moisés se levantou. Satanás gritou em fúria: "Não, isso não pode ser. A morte é minha. Ele morreu. Ele caiu sobre julgamento. Você não pode tirá-lo de mim." Eu declarei: "Não sou eu quem tira Satanás. É o Senhor da vida. É Ele quem decide quem permanece e quem se levanta." E diante dos meus olhos, Moisés foi tomado pela presença. Ele não permaneceu no vale, não foi deixado ao pó, não houve sepultura onde homens pudessem se curvar. Ele foi levado. Satanás recuou, encolhido em ódio e incredulidade. Então ele será um testemunho contra mim até o fim? Sim, respondi, porque um dia, diante do Messias, ele estará de pé novamente, assim como esteve no Monte Santo, ao lado de Elias, não como ossos esquecidos, mas como servo vivo, transformado em glória. As palavras o feriram mais que qualquer espada. Satanás afastou-se, derrotado. Seus olhos ardiam, mas ele não podia mudar o decreto. O corpo de Moisés não ficou na terra, não repousou em cova alguma. Foi tomado pela mão do Altíssimo, oculto dos homens e preservado para o dia em que deveria aparecer. E assim, o mistério se cumpriu. Nem anjos, nem homens, nem principados puderam reivindicá-lo. Moisés pertenceu ao Senhor na vida e pertenceu a ele também na morte. Eu, Miguel, guardião do trono, digo a você: a disputa pelo corpo de Moisés não foi apenas uma batalha esquecida. Foi um anúncio, um sinal de que nem mesmo a morte pode roubar o que pertence a Deus. Satanás tentou, mas, diante da ordem eterna, tudo o que pôde ouvir foi: "O Senhor te repreenda." E assim, terminou o dia em que lutei contra o acusador. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.